A paz do Senhor, irmãos. Que bênção de Deus. Estamos aqui juntos hoje para continuarmos o estudo do livro de 1 Reis, o capítulo 2, né? De 46 versículos. O título do capítulo 2 fala assim, irmãos: Conselhos de Davi a Salomão. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, teu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, ser homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que fores, para que o Senhor, conforme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Os irmãos vê, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que Davi cita aqui o livro de Deuteronômio e outros livros lá no início da Bíblia Sagrada, no qual todo o pai, né, e a mãe junto teriam diante de Deus uma ordem, um mandamento que está na aliança, irmãos. Aleluia. De ensinar seus filhos, de corrigir os seus filhos, de educar os seus filhos conforme o estatuto do Senhor, conforme a palavra do Senhor. E Davi, irmãos, ele faz uso disso, ele cita, porque Davi entendia que Salomão só ia ser próspero, irmãos. Nós só vamos ser prósperos nessa terra, vamos ter vitória, vamos ter vitórias grandiosas, extraordinárias da parte de Deus. Vamos passar, sim, irmãos, muitas lutas, de vez que Davi passou, mas foi vencedor de todas no Senhor. E Davi fala algo aqui, irmãos, que nos chama a atenção. Fala assim: ser homem, tenha palavra, tenha coragem, não seja preguiçoso, não seja desanimado, levante-se, tome postura de homem. Oh, irmãos, que conselho maravilhoso. Um pai, ele tem que passar isso pro filho. Um líder passar isso pros seus liderados. Ser homem, tenha palavra, tenha caráter, tenha postura, seja diferente. Irmãos, não seja, como diz o linguajar do mundo, né? Um moleque sem responsabilidade. Criança, Paulo fala assim: não pude vos falar como espirituais, mas sim como crianças, porque é no meio de vós dissensões, contendas, facções. Irmãos, temos que ser homem, ter maturidade. Irmãos, errou, amém, peça perdão, não faça mais. Mas Deus, eu estou aqui, eu quero melhorar, eu quero ser mudado, eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Davi deu esse conselho para Salomão, irmãos, que maravilhoso, aleluia. O versículo 5 fala assim, ó: E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou-se o sangue derramado em tempo de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia os pés. 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam e sepultem em paz. 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim chegarão eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. 8. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, e de Baurim, que me maldisse com maldição atroz nos dias em que ia a Maanaim. Porém ele saiu e encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás que há de fazer para que faças com que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. Então, Davi aqui, irmãos, ele não estava vivendo do passado. Davi aqui, ele estava sendo um homem justo. O rei tinha que ser assim. E ele lembra o seu filho Salomão do que Joabe tinha feito e merecia receber, irmãos, uma paga daquilo, né?
A Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte. Então tem uma paga. Tem todo mal que a pessoa faz, irmãos, para alguém, ela colhe. E todo bem que as pessoas fazem, também tem uma colheita. A Bíblia fala que aquele que planta no espírito tem vida eterna, aquele na carne, corrupção. Então Joabe e o Simei, diz aqui a escritura, plantaram mal. E Davi estava falando para Salomão, ser justo. Aplica, né, a correção para esses homens. Irmãos, e a correção era a morte, irmãos. Não tinha outro caminho. Era a morte. E Davi, em outras palavras, estava dizendo para Salomão, Salomão, tira o mal do meio da sua casa. Tira o mal do meio do seu reinado. Tira o mal diante de você. Tenha pessoas que professam a mesma fé, a mesma língua, estejam ligadas e firmadas em Deus, estejam aliançadas com o Senhor. Não viva, não esteja em aliança com o mal. Tira o mal do meio, irmãos. Tem momento que você tem que tirar o mal do meio da sua casa, da sua vida pessoal, das coisas que você faz. Você vai descobrir isso aqui, ó, meditando, lendo, examinando, orando, em comunhão com Deus. Deus vai falar, tira esse mal, não faça mais isso, deixe de fazer isso, pare com isso, irmãos. Davi abre os olhos do seu filho, que agora é seu rei de Israel. Oh, aleluia. O versículo 10, irmãos, tem um título antes que fala assim, a morte de Davi. Davi dormiu com seus pais, ele foi sepultado na cidade de Davi. 11. E foram os dias de Davi, que reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebron, em Jerusalém reinou 33 anos. Né? Aqui a escritura sagrada, irmãos, nesse livro aqui, não dá muito detalhes, né? Quanto tempo o povo ficou sofrendo, como foi, mas chegou o dia de Davi, irmãos, e Deus o recolheu. Ele morreu, mas ele, até ali, irmãos, próximo da sua morte, tudo aquilo que Deus o falou, o disse, ele estava fazendo, irmãos. Esteja você com esse compromissado assim com Deus, com nós compromissado com Deus. Irmãos, nós não sabemos o dia, a hora que o Senhor vai vir nos buscar, ou morrer, irmãos, ser recolhido aqui dessa terra. Mas esteja ali fazendo, esteja servindo, esteja sendo obediente ao Senhor, como fez assim Davi, irmãos. Versículo 12 em diante, tem um título que fala assim, irmãos, Salomão reina. Salomão assume o reinado agora. Aleluia. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Aleluia. Então veio Adonias, filho de Agagite, falar com Betseba, mãe de Salomão, e disse ela, de paz é a tua vinda. Ela disse, é de paz. Então disse ele, uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse, fala. E disse, pois ele, bem sabes que é o reino de meu. Era meu, e todo Israel que tinha posto a vista de mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão. Pouco foi feito, por feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço e não me rejeites. E ele disse, fala. Ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará. Que me dê por mulher a Abisag, a Sunamita. E disse Betseba, bem assim eu falarei por ti ao rei. Os irmãos, nós lemos aqui nos versículos anteriores, né, irmãos? Além de Joabe, de Simei, Adonias também, irmãos, no início, antes ali de Salomão ser apresentado como rei, criaram inúmeros problemas a Salomão. Então, irmãos, Davi, ele abre os olhos de Salomão. Quando aparecer um problema, quando aparecer um mal, quando aparecer alguém contra, alguém falando mal, resolva. Não deixe o mal crescer. Ah, irmãos, você fala assim, mas Joabe, na leitura continuando aqui, vai ser morto. E lá no final, Simei também. Então eu vou ter que matar as pessoas, não, irmãos. Mas feche as brechas. Não deixe as brechas, irmãos, abertas. Não deixe, irmãos, lado para o inimigo trabalhar na sua vida. A Bíblia fala assim que as raposinhas destroem as vinhas. Trazendo para nós hoje, irmãos, o mal tem que ser tirado. A maneira de falar, de se portar, de viver,
errada, está longe da palavra, tem que ser cortado esse jeito, irmãos. Tem que ser mudado, tem que ser transformado, tem que ser liberto, tem que ser curado pelo poder de Deus, irmãos. Nós entendemos aqui, irmãos, ó, na história desses homens aqui, irmãos, quantas coisas que eles passaram, nós temos que aplicar na nossa vida hoje para não passarmos, não vivermos. Aqui nós vemos aqui o seu meu irmão veio pedir aquela jovem, virgem, a qual diz a Bíblia no capítulo 1 que Davi não conheceu ela para ser esposa dele. Irmãos, o que era o intento do coração dele? Você fala assim, mas ela era muito bonita. Ela é uma pessoa formosa. Sim, um dos pensamentos era esse. Mas segundo, irmãos, era mostrar ao povo se ela está com o rei no final da sua vida e fosse ser mulher dele, irmãos, é como se ele tivesse falando ao povo assim, eu que sou o rei. Eu casei com a mulher que estava no harém do meu pai. Trazer essa mensagem para o povo, irmãos. Betseba aqui, quando ouve isso, irmãos, ela não questiona, não fala nada. Mas o pensamento dele era mau, era contrário. Nós vamos ver o que Salomão faz. Aleluia. E disse Betseba, bem eu falarei por ti. 19. Assim foi Betseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. O rei se levantou, encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela, só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse a Abisag, a sunamita, Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse sua mãe, por que me pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Para ele digo também por Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus faça de mim o que quiser. Senão falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerás, Adonias. Olha, irmãos, sem ela dizer que foi ele que pediu, Deus deu esse entendimento para ele, irmãos, que o intento do coração de Adonias era mau, era criar obstáculo, empecilho. Irmãos, está cheio de gente assim, próximo de você, longe, querendo criar obstáculos, empecilhos, usando pessoas, irmãos, para querer tirar você do foco. Cuidado, irmãos. Versículo 25. Então enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, a qual o feriu de modo que morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Então, irmãos, Salomão foi vendo os erros, as falhas das pessoas que foram contra o reinado do seu pai, contra a palavra do Senhor, e foi tirando de perto de si, irmãos, e foi dando destino aqui, irmãos. Então os irmãos vão ver que nos versículos seguintes, Salomão continua arrancando o mal. Irmãos, o início do seu reinado. Irmãos, tem pessoas que te causam mal, te fazem mal, conselho mal, só sabem criticar, só sabem murmurar, só sabem... Irmãos, Jesus falou assim na sua palavra, assim, que ele não veio destruir o homem, mas salvar o homem. Mas você, irmão, não é por causa disso que você tem que dar liberdade a essa pessoa de falar, seja na sua vida pessoal, seja num templo, dentro de uma congregação, seja, irmãos, aleluia, aí no seu trabalho. Não, irmãos, você deixa a pessoa de lado, peça a direção do Senhor. Tenha pessoas que amam ao Senhor, que andam na verdade, que estejam junto com você, igual Davi dá conselhos a Salomão aqui, quando ele fala de Barzilai. No momento mais difícil da vida dele, Barzilai chegou e ajudou. Você tem que ter pessoas assim, irmãos, que choram com você,
que se alegrem com você, mas em qualquer circunstância, em qualquer momento, aleluia. Deus estava orientando Salomão aqui através, quando seu pai ainda estava vivo, ele continuou a arrancar o mal, a não fazer, irmãos. A Bíblia fala muito sobre convênio, né, que é aliança com pessoas que trazem a maldade. Irmãos, faça aliança com Deus e com pessoas que têm um compromisso sério com Deus, irmãos. Aleluia. O versículo 28 em diante fala assim, o título que é a morte de Joabe e de Simei. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se à ponta do altar. Né? Joabe achou que se escondendo lá ele não ia morrer. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. Estava junto ao altar. Então Salomão enviou a Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai e mata-o. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse, assim diz o rei, sai daí. E disse ele, não porém aqui, morrerei. Benaia tomou com a resposta ao rei, dizendo, assim Joabe me respondeu. E disse-lhe o rei, faze como ele disse, mata-o, sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue de Joabe, sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque Deus soube 2 homens, os mais justos e melhores do que ele, e os matou a espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, Amassa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. E assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas havia sua descendência, sua casa e seu trono dará ao Senhor paz para todos sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e o atacou e o matou, e foi sepultado na sua casa no deserto. Irmãos, a gente vê, você lendo assim, irmãos, nós lendo, parece algo assim complicado de entender, mas não é, irmãos. Nessa aliança, irmãos, aplicava-se a disciplina dessa maneira. A pessoa saiu, irmãos, da sua posição, do seu comprometimento com Deus, irmãos, morria. Se os irmãos lerem lá Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 em diante, e muitas outras passagens, quando Deus mandava o povo entrar na terra, falava assim, desde o maior até o menor, mata, tira, o mal tem que ser tirado, irmãos. Nós hoje, que servimos a Cristo, não podemos compactuar com o mal. Não podemos, pelo contrário, irmãos, a palavra nos ensina em Efésios que nós temos que denunciar as obras más, infrutuosas, pela palavra, pela direção de Deus, pela verdade. Irmãos, não podemos andar com quem quer fazer o mal. Irmão, deixa de lado. Siga o caminho com o Senhor. A pessoa não quer mudar, não quer ser liberta, curada, transformada pelo poder do Senhor. Deixa de lado, irmãos. Opera, deixa Deus operar ali um milagre, irmãos. Deixa Deus fazer a obra na vida da pessoa. E ela, num momento, Deus sabe quando, irmãos, entender a mensagem e aceitar o Senhor. Mas não queira você ficar trazendo para perto pessoas assim que Deus não está mandando você trazer. Não queira alimentar amizades com pessoas assim que não querem caminhar, irmãos. Querem te parar. Salomão tinha que tirar o mal para o reino dele ser próspero, para ele caminhar na presença do Senhor, e assim ele fez, irmãos. Aleluia. Versículo 35. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em seu lugar de Abiatar. Depois mandou o rei chamar a Simei e disse-lhe, edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí, daí não saias nem para uma nem para outra. Porém, há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida, aleluia, morrerás, e o teu sangue será sobre a sua cabeça. E Simei disse ao rei, boa é essa palavra, como tem falado. O rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Então deram
parte a Simei, dizendo: eis que esses teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou seu jumento e foi para Gate ter com Aquis em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe aos servos de Gate e disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate já tinha voltado. Vamos ler até o 46, mas para a gente comentar e encerrar. E disseram a Salomão: Simei fora de Jerusalém a Gate já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma e outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás. E tu me disse: boa essa palavra que ouvi, porque pois não guardaste o juramento do Senhor nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes que toda a maldade que teu coração reconhece fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor me fez recair a tua maldade sobre a sua cabeça. 45. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, a qual saiu ferido de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino de Salomão da mão de Salomão. Então, irmãos, Salomão usou a justiça, a retidão. Esses homens foram mortos. Não falamos aqui de Adonias, irmãos, mas vamos continuar o capítulo 3, os irmãos vão entender qual foi o fim de Adonias. Irmãos, o mal tem que ser tirado, para que a palavra de Deus, irmãos, na obediência a ela, a gente cumpra e a gente seja próspero nessa terra. Deus confirme o seu chamado, sua caminhada, na sua casa, no seu trabalho, na sua congregação, onde você estiver. Esteja aliançado com o Senhor, não com o mal. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. 1 Reis capítulo 2 encerrado. Irmãos, nos ajude aí compartilhando, traz inscritos para o canal. Não esqueça de deixar o joinha aí, para que essa palavra nos alcance mais vidas, pessoas sejam curadas, libertas, e o nome do Senhor, Ele, seja a honra, a glória, seja conhecido em toda essa terra. Amém? A paz do Senhor Jesus.